Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023, mais uma sexta-feira aqui na Faria Lima. Eu sou Carlos Caval e ao meu lado o nosso economista-chefe aqui da URIS, Marcos Demarque. Bom dia, Marcos. Tudo bom, Caval? Bom dia. E vamos para mais um URIS Podcast Macro, focando nos dados que saíram lá fora nessa semana, muito relevantes aí, tanto de inflação como notadamente o PIB do terceiro trimestre, e depois vamos falar também aqui do nosso IPCA e implicações aí para as decisões de política monetária da semana que vem. Marcos, então vamos lá primeiro rapidamente passar pelos dados aí. Sim. Lá de fora. Sim, acho que vale a pena começar destacando, né, o PIB norte-americano referente ao terceiro trimestre que foi divulgado ontem, né? E conforme se esperava, seria um número bastante forte, como de fato foi, inclusive mais forte do que o mercado esperava, né? O mercado trabalhava com um PIB aí crescendo por volta de 4,5% na variação trimestral em termos anualizados, né? E acabou sendo um crescimento de 4,9%, né? Então, quase 5% de crescimento num único trimestre, né? O que na nossa maneira de olhar, que olhamos só o trimestre, é uma alta em torno de 1,2%. 1,2%, né? exatamente. Muito forte. Muito robusto, né? E só referendando, né? Confirmando aquilo que a gente estava destacando, né, nas últimas semanas, que dia após dia estávamos vendo aí dados de atividade muito resilientes, muito fortes, né, dado de consumo, que inclusive foi o que suportou esse PIB muito forte, né, somente o consumo cresceu 4% no trimestre, né, depois dos juros terem subido de 0 para 5,5%, o consumo ainda está crescendo 4%, né, acho que essa é o grande destaque, né. Obviamente, ali no meio da divulgação do PIB, você teve coisas estatísticas que acabam afetando bastante o número, né? Por exemplo, a contribuição da variação dos estoques para o PIB foi de 1,3 ponto percentual, então desse 4,9, né? 1,3 foi adição de estoques, mas havia essa expectativa de que de fato fosse um número relativamente robusto, né? A gente observou, inclusive, né, a parte residencial, né, o investimento residencial que ainda está de maneira geral deteriorado, até crescendo um pouco no terceiro TRI, mas acho que foi uma confirmação de tudo que a gente estava vendo ao longo das últimas semanas, né? E não é à toa que muito do que a gente imagina, do que a gente tem comentado, inclusive aquilo que o Felipe, né, que está lá em Miami, sempre gosta de pontuar, né, os dados de atividade que acabam ditando em muito do que o Fed tem sinalizado o que vai fazer pela frente, ou melhor, do que não vai fazer, né? Pelo menos é o que a gente acha aí que vai acontecer na semana que vem. Mas eu também destacaria, dentro do dado do PIB, você tem ali os deflatores, né? Que são outras métricas de inflação, e vem um dado relativamente benigno, né? Era esperado uma alta aí do deflator do consumo de 2,5% em termos anualizados, veio 2,4%, então o próprio dado de inflação veio até um pouquinho mais baixo, né? Então acabou trazendo um pouco mais de tranquilidade. E assim, eu adicionaria isso, né, Caval, aquilo que a gente estava discutindo até nesses últimos dias aí, né? Na ausência de membros do Fed, né, que estão em período de silêncio por conta da reunião na semana que vem, né? Abre espaço para outras pessoas fazerem declarações e chamam muito atenção a declaração do famoso Bill Ackman, né, que tem um hedge fund muito conhecido lá nos Estados Unidos, com volumes bastante grandes em posições americanas, né, falando que ele reduziu as suas posições apostando na alta dos juros longos nos Estados Unidos, né. Isso fez preço nos ativos essa semana, né. O dado do PIB, por mais que tenha sido forte, acho que foi uma semana que ficou muito focada em cima do que do próprio investidor disse, né, e dos resultados das empresas que começaram a sair, né, já semana anterior, mas essa semana bastante focada em resultados de empresas de tecnologia, que, embora tenham vindo um pouco mistos, né, a maior parte deles caiu para o lado positivo. Então acabou sendo uma semana aí que o tom positivo
do resultado das empresas, o tom positivo dos dados de atividade, acabaram sendo relativamente ofuscados por essa declaração que o investidor Bill Ackman estaria se desfazendo, né, teria se desfeito das posições compradas nos títulos americanos. Então, acho que esse foi o destaque aí. E isso foi muito importante na dinâmica dos mercados essa semana, né, porque nós acabamos vendo que a Treasury, que vinha galgando, né, o título de 10 anos do Tesouro Americano, parecia que sempre galgava, né, novos patamares, 70, 4,70, 80, 90, aí chegou próximo dos 5. Passou dos 5, né? Passou dos 5, acabou recuando, né? E nos últimos dias, mesmo que com alguma volatilidade, né, dentro do dia, né, no intraday, às vezes de 7, 8 pontos base, o que não é comum, né, ela, vamos dizer, respeitou esse patamar de 5. Isso acho que foi importante na dinâmica dos mercados essa semana que está se encerrando agora. Mesmo a gente está puxando um pouco mais para o lado benigno da história que aconteceu essa semana, a gente está ainda falando de uma Treasury de 10 anos, né, pagando mais de 4,80%, né, tá por volta de 4,85%, né, então é um patamar ainda alto, não é que houve um recuo muito forte. Agora, há um mês atrás ninguém acreditaria nisso. Isso. Mas de qualquer forma, acho que também falando em termos de ativos, né, acho que vale a pena chamar atenção para as moedas, né, globais, que essa semana tiveram um comportamento interessante, principalmente as moedas emergentes, né, que diz respeito inclusive ao Brasil, né, as moedas tendo um bom desempenho, as emergentes, enquanto que as moedas desenvolvidas, né, ali principalmente as da Europa, do Japão, com desempenho fraco. Né? Então foi uma semana que a Treasury deu um pequeno alívio. As moedas emergentes andaram relativamente bem, né? Enquanto que as moedas desenvolvidas ficaram um pouco mais de lado ou até caíram um pouco. Então, quem diria que nós teríamos a Treasury de 10 anos batendo 5% e o real, nesse mesmo contexto, indo para baixo de R$5. O dólar indo para baixo de R$5. É realmente uma combinação inusitada. Pois é. E ao mesmo tempo, né, a Bolsa Americana acho que sofreu um pouquinho, né? O S&P 500, né, que é o que a gente costuma olhar um pouquinho mais ali, está entre 4.100 pontos, 4.200, né? Depois desses resultados. Teremos ainda muitos resultados ainda a serem divulgados nas próximas semanas, né? Então acho que pode ainda fazer algum efeito esses resultados trimestrais das empresas. Inclusive, a mais importante delas, né? Em pleno feriado de quinta-feira da semana que vem, nós teremos a divulgação do resultado da Apple. Pois né? Pois é. Temos aí mais eventos na semana que vem, mas a propósito do real, né, da nossa moeda, muito resiliente e hoje, pelo menos até aqui de manhã, se apreciando em torno de 1%, né, seguindo inclusive o movimento das moedas emergentes lá fora, como você disse. Isso é muito importante do ponto de vista do Copom, né, que vai ocorrer na semana que vem. E nesse contexto, né, nós ainda por cima tivemos um IPCA muito benigno essa semana, né? Sim. Foi o IPCA 15 de outubro, né? Então cobrindo aí a parcial do mês. O resultado do número em si foi dentro do esperado, houve uma variação aí de 0,21, o mercado tinha 0,20, então foi dentro do esperado. Mas qualitativamente foi um número muito bom, acho que esse é o ponto, né? As métricas ali de núcleos, né? Que o Banco Central brasileiro olha muito de perto, os investidores, os analistas, os economistas, os números vieram muito positivos, né? Começando, por exemplo, pela média de núcleos, né? Que a expectativa era que fosse uma alta de 0,30, veio uma alta de 0,23, relevante. A parte de serviços, né? O que a gente chama de núcleo de serviços subjacentes, foi melhor ainda. O mercado tinha uma alta de 0,32% na variação mensal, veio 0,14%, então menos da metade. E os bens industriais, que até alguns meses atrás estavam mostrando alguma resiliência, né, números um pouco ainda mais agudos, né, também veio perto de 0 em outubro. Então acho que foi um conjunto de dados, né, muito positivos do ponto de vista do cenário aí prospectivo para
a inflação, para a Selic, né, para o Banco Central, e acho, né, Caval, que vai tirando um pouco do peso do cenário externo, né, porque aquilo que a gente vinha comentando, né, nas últimas semanas, que se lá fora os juros pressionado através do câmbio poderia colocar alguma limitação para o Banco Central estender muito mais o ciclo, trazer a Selic para baixo de 2 dígitos, né? À medida que vai se confirmando uma inflação qualitativamente benigna, né? Acho que vai abrindo espaço para o Banco Central seguir relativamente tranquilo no ritmo de 50. Acho que não me parece provável uma grande discussão em torno do 0,75, de uma aceleração, não parece ser o caso base, né? Mas o prosseguimento, né, do ciclo, acho que vai se tornando o caso base, né? Inclusive aqui, pela primeira vez em algum tempo, né, nós estamos assistindo uma diferença importante em relação à dinâmica da atividade e inflação no Brasil em relação ao que está acontecendo no resto do mundo, notadamente, né? Nos Estados Unidos, também na Europa, porque os dados do terceiro PRI, que foram espetaculares nos Estados Unidos, eles sugerem, né, até aqui um número negativo no caso do Brasil, né? Então a gente estaria finalmente na presença aí, né, de um fechamento de ato, e nesse sentido ajudando o Banco Central. E os dados de inflação, como você disse, né, muito mais benignos na margem e, sobretudo, na parte de núcleos, onde o Banco Central tem manifestado a sua preocupação. Então, acho que até voltamos, né, um pouco àquele contexto de alguns meses atrás, que era a discussão da aceleração do ritmo de queda, né, que acho que hoje, né, tendo em vista essas incertezas vindas lá dos mercados globais, do juro americano e tudo mais, eu acho que é prematuro a gente voltar nessa discussão de aceleração. Mas, né, enfim, para nós que esperamos, né, que a Selic chegue a 9 e vínhamos, né, apontando, né, um risco de que esse número fosse mais elevado, né, uma taxa terminal mais alta no final do ciclo. Agora, volta a ganhar aí um pouco de probabilidade a Selic subir 10 ou a Selic de um dígito no ano que vem. Eu destacaria também, né, Caval, como você colocou, a semana passada a gente teve as divulgações da pesquisa mensal do comércio, né, que é o varejo, a pesquisa mensal dos serviços aqui no Brasil, elas caíram para o lado mais fraco, né, decepcionaram, ficaram abaixo do crescimento esperado pelos economistas, né? E essa semana, embora a gente não tenha tido grandes indicadores de atividade no Brasil, né, eu destacaria a sondagem da FGV, né, da confiança do consumidor, que devolveu boa parte daquilo que subiu nos 5 meses anteriores. Então, em outubro, você teve uma deterioração relativamente significativa da confiança do consumidor, que casa, né, com essa história que a gente viu desses indicadores aí do IBGE que foram divulgados a semana passada. E só um adendo, na inflação aqui no Brasil, né, chama muito atenção a inflação de alimentos, né? Eu até anotei aqui, alimentos caindo quase 3%. Os preços, né, nos últimos 5 meses, né? Então, mesmo com essa abertura de renda disponível, né, cai o preço do alimento, abre espaço para consumo de outro tipo de itens, de outros serviços, e mesmo assim não acabou subindo o consumo desses outros itens nos últimos meses, né? E acho que é um ponto a ser destacado. Uhum. Enfim, o cenário para o Copom na semana que vem acho que ficou um pouco mais tranquilo, né, em função desse comportamento aqui da inflação, da atividade, né, quer dizer, claramente, né, em linha aí com a necessidade de manutenção do ciclo de cortes, né. Chegou-se, inclusive, né, a se especular com a ideia de uma redução de ritmo, né, de corte da Selic. Acho que isso, nesse contexto, agora perde probabilidade. O Banco Central chileno reduziu o ritmo de corte de juros. É que ele também foi mais ousado no começo. E a moeda sentiu bastante, né? Acho que uma das principais justificativas para ter desacelerado o ritmo de cortes foi a forte andada do câmbio por lá. Pois é. Então isso é uma lição também para nós, né?
E vamos também, né, lembrar que estamos aí na iminência, né, da divulgação pelo Ministério da Fazenda da indicação dos 2 novos diretores do Banco Central, até uma possibilidade de que isso ocorra hoje ainda, né, o que certamente vai ser um tema aí, se ocorrer, para a gente conversar aí ao longo da semana que vem, que é uma semana muito importante do ponto de vista aí dos eventos e divulgações. Né? É isso, é a chamada super quarta-feira, né? Porque teremos a reunião do Copom, né, no final da tarde de quarta-feira, e no meio do dia a reunião do Banco Central Americano, né? Que acho que tem tudo para ser uma reunião assim, sem maiores novidades, né? A gente sabe que o Banco Central tem indicado que ele está no modo mais de acompanhar o que está acontecendo, os impactos dessa alta recente da parte longa da curva. Essa tem a divulgação do... Não tem. Não, né, essa é uma reunião que é. Não tem a revisão das projeções econômicas, vai ficar para dezembro, né? Porque então, na última reunião isso foi inclusive o que mais chamou a atenção. Né? Então, exatamente por conta disso, né, o que acaba ganhando relevância é a própria entrevista coletiva do presidente do Fed, né, que ele vai dar alguma indicação qualitativa, embora sem números, né, do que o colegiado está vendo como em termos de PIB. Teremos 2 outros eventos, como você disse, né, temos a divulgação do mercado de trabalho, né, das contratações, da taxa de desemprego, que vai sair após o feriado, na sexta-feira, né, dados referentes ao mês de outubro, mas também teremos na terça-feira aquilo que, ao meu ver, né, foi o estopim para essa forte andada dos juros americanos lá no começo de agosto, que foi quando o Tesouro norte-americano divulgou o quanto que ele iria emitir ao longo do trimestre, né, para fundear, né, o déficit público americano. Esse número provavelmente sai na terça-feira, então vamos ver como que vai ser, como é a agenda de emissões do Tesouro americano. Normalmente não é algo que traga alguma relevância para o mercado, mas em agosto trouxe, né? Então vale a pena ficar atento. E 3 eventos que da última vez que ocorreram impactaram muito o mercado, né? Sim. A reunião do Fed, que foi muito impactante com os dots, né? Sim. O último payroll, que foi muito forte também, né, fez muito preço, e inclusive o que você mencionou aí, o calendário do Tesouro, né? Então, realmente muito, muito importante o foco internacional na semana que vem. Sim. Bom, acho que ficamos por aqui, agradecemos a todas e todos aí que estão nos ouvindo e desejamos aí um ótimo fim de semana. Bom final de semana a todos.